Por que contamos história? Você nunca parou pra pensar porque a gente sempre teve essa necessidade de contar o que já aconteceu ou o que acontece com a gente? E isso vai muito mais além do que podcast, redes sociais, site. Vem muito antes disso. É um pouquinho mais bagunçado, um pouco mais analógico. A gente acorda, vive, e aí a gente quer tentar transformar aquilo que aconteceu em texto, em palavras, em imagens, em vídeos e porventura compartilhar com alguém. Mas por quê? Então fica aqui comigo que a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente tende a pensar que a narrativa ela veio de um grande marco histórico, como livros, a escrita e a imprensa. Mas se a gente for parar para pensar e voltar um pouquinho atrás, a gente percebe que veio muito antes disso. Bem antes do papiro, da tábua de argila e até mesmo dos livros mais antigos, aqueles que só existia um volume, porque enfim, não tinha muita gente que sabia escrever. Bom, quando a gente volta antes disso até mesmo, a gente se lembra das pinturas, dos desenhos nas paredes ou até mesmo em objetos que a gente usava dentro do local, ossos. E os pesquisadores eles têm esse olhar um pouco mais sensível para tentar decifrar essa época, porque até mesmo nesses objetos cotidianos existe um significado e uma história que conta todo aquele ambiente, aquela época, inclusive. E a gente nem imagina o significado. Então, uma observação: muito antes da gente conseguir registrar, o humano já tentava contar histórias. Ele já estava narrando muito antes dos livros, muito antes da escrita em si. Então, muito pouco a gente só pensar a necessidade no sentido de que como que a gente vai deixar registrado, como a gente vai deixar escrito, mas muito antes disso veio de uma necessidade, como uma fome de deixar um rastro do que foi vivido, né? De tentar ser compreendido e de dizer que eu estava aqui. Basicamente veio o papiro, 3.000 anos antes de Cristo, lá no Egito, que a partir dali as coisas começam a mudar. Não só apenas na questão da técnica, mas também é possível dizer e para quem, né? Então essa narrativa antes ela dependia muito da memória, do boca a boca, de quem carregava, da voz principalmente, como eu falei, e quem contava. Agora a gente podia viajar sem essa presença do narrador. Quando a história se separa do corpo de quem a conta e ela continua sendo a mesma história. Por séculos, narrar foi um ato profundamente coletivo e oral. A história existia no espaço entre quem falava e quem escutava. E ela mudava a cada vez que isso acontecia. Ela respirava. O narrador lia o rosto de quem estava ouvindo e ajustava o ritmo, a ênfase e o detalhe. Tinha uma negociação do que estava acontecendo ali, mesmo que ninguém chamasse isso de comunicação. O que se ganha foi o alcance, a permanência, a possibilidade de uma pessoa de Alexandria ler o pensamento de alguém que estava na Pérsia, por exemplo. E que talvez o que perdeu foi aquela negociação ao vivo. O calor, a adaptação, o risco de ser mal compreendido na hora e poder corrigir o rumo. E aí que fica interessante. Quando o nosso pai, Gutenberg, ele desenvolve a prensa tipográfica, lá no século XV, esse alcance explode. De repente, o que antes era copiado à mão, processo lento, caro, restrito aos mosteiros e cortes, né? Pode ser reproduzido em escala, mais coletivo, mais alcance. Então a história, o pensamento e o conhecimento começaram a circular de um jeito que nunca tinha circulado antes. E isso não é somente sobre história e tecnologia. É uma história de quem tem voz, de quem pode narrar e de quem fica fora dessa narrativa. Porque durante a maior parte dessa jornada, contar histórias de forma registrada era privilégio. Não era todo mundo que tinha acesso à escrita, ao material,
a instituição que guardava esses objetos. Então, as histórias que chegaram até a gente são, em grande maioria, as histórias de quem tinha condições de preservá-los. O questionamento que fica é quanto a gente perdeu por esse caminho. E não tem como saber também. Talvez seja justamente essa questão. E aí, esse questionamento meio que deu o nascimento desse vídeo, que era a gente tentar contar sobre a evolução dos suportes narrativos, que seria da caverna ao digital. Como se fosse uma linha de progresso mesmo, né? Cada etapa mais eficiente, mais abrangente, mais rápida e tecnológica. Mas tem algo muito além disso. Mas ao mesmo tempo que teve toda essa evolução, a gente ainda não tem uma resposta muito simples do porquê a gente gosta de contar histórias. Por exemplo, há quem defenda que existe uma função evolutiva, que narrar ajudou nossa espécie a transmitir conhecimento, a criar coesão social e sobreviver. Também tem gente que olha por um ângulo mais filosófico, que diz que a história é uma forma de que a gente usa para dar sentido às coisas, ao caos da existência, sobreviver. E há quem estude a cognição disso, que aponta que o cérebro humano parece estar mais estruturado para pensar em narrativa, não em dados brutos. Isso não quer dizer que uma visão seja errada ou seja menor do que a outra, pelo contrário, eu acho que elas se complementam de várias formas e a gente precisaria de um estudo muito interdisciplinar e longitudinal para achar uma resposta mais possível para isso. E que eu acho que ainda não chegamos nesse momento, eu acho. Mas pegando mais para a atualidade, o que me deixa ainda curiosa é como a gente chegou ao digital, às redes, aos algoritmos, o vídeo que você está assistindo agora, e a necessidade ainda não foi embora. A gente ainda continua contando histórias. Não sou a única e não vou ser a última também. Então, por que continuamos aqui? Então, vou deixar uma missão aí para vocês, que o que é que você deixaria? Uma história, uma imagem, uma frase para alguém que você nunca vai conhecer? E por que você sente essa necessidade de deixar? E como sempre, a conversa não termina por aqui, continua nos comentários. Então estou muito curiosa para saber o que é que vocês deixariam para alguém que você nunca vai conhecer aqui.